Bem, vamos começar rapidamente a nossa reunião de hoje, pedindo a presença do nosso pai para que ele nos oriente. Vou atender agora. No, ele nos oriente e as decisões que tomarem sejam de benefício da toda a nossa categoria. Eu gostaria que a nossa colega Viviane fizesse a preleção para nós. Viviane. Agora mesmo. Ele falou para a Viviane fazer a preleção, ela saiu. Ela saiu. Nem. Então, o nosso colega Aderossi, faça. Tá. O Everaldo pediu para quem fazer a preleção? Para o Aderossi. A Viviane, ela saiu porque ele está com problema lá, mas já está voltando, está pegando outro aparelho lá. Aderossi, você ouviu aí, Aderossi? Aderossi? Everaldo, pede para outro que a Aderossi acho que não está ouvindo, não. Parece que travou a... Então, a dona Viviane voltou? Voltou não. Estou com um probleminha aqui. Para aí um pouquinho. Pode falar, Aderossi. O que você falou aí, Everaldo? Eu não estava ouvindo. Só para fazer a preleção para nós. Bom, estamos reunidos aqui para aumentar os nossos conhecimentos e tirar as dúvidas sobre o E-Social. E vamos pedir para que a gente seja iluminado, né, nessa batalha e que a gente consiga bastante resultado positivo aí, porque está afunilando a necessidade de enviar a folha de pagamento a partir de julho, né? Nós vamos ter muito trabalho pela frente e vamos agradecer a Deus, né, para que tudo corra bem, certo? E vamos rezar o Pai Nosso em agradecimento. Aderossi, a sua esposa. E a sua esposa melhorou? Já está bem, já está tranquila, certo? Minha menina também teve um problema, mas já tá tudo bem, certo? Minha luta está difícil, porque eu sou o cozinheiro, sou o lavador, sou tudo aqui, né? Então, mas vamos em frente, vamos agradecer por tudo isso, por estar tudo bem, tá? Mas ela não chegou a internar, não, né? Não houve necessidade. Está bem, está tranquilo, tá? Então tá bom. Então, vamos rezar a oração que ele nos ensinou, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos todo o mal. Amém. Bem, antes de eu passar para o Cleiton, que tem algumas notícias para vocês, eu gostaria de dar a palavra para a Viviane, que é a nossa, lá do Paraná ou Santa Catarina? Com a palavra, Viviane. Bom dia, tudo bem? Bem. Como é que vocês estão? Tudo certo aí no estado de Goiás? Obrigada. Perfeito, obrigada pela oportunidade também, presidente Everaldo. Estou hoje participando, então, da reunião para o que puder contribuir aí com a reunião em relação ao E-Social, algo que vocês têm aí para discutir, estou à disposição para contribuir. Muito obrigado. Então, a palavra com o Cleiton. A gente soltou agora há pouco aí um documento em PDF, né? A gente está dando aí algumas dicas daquilo que a gente está discutindo, e às vezes a gente vai esclarecendo aqui.
E a intenção agora é a gente poder, à medida que for elucidando alguns casos, né, alguns pontos mais nebulosos, a gente vai acrescentar nesse documento. Isso pode ser diário, ou às vezes até mais de uma vez no dia eu vou estar soltando esse documento. Então, eu sugiro que depois, se tiver oportunidade, o Wesley já colocou aí nos grupos, vocês estejam olhando, se puder, compartilha com quem precisar, né, para a gente poder avançar nessas questões. Até porque eu acho que logo, logo, torna-se desnecessário a gente estar reunindo aqui para toda semana com esse intuito. Até porque esse grupo foi criado pensando no pessoal que faz as empresas do Simples Nacional, que é uma grande maioria, e a maioria dos contadores ainda não tinha passado pela fase 3. Então, assim, a ideia é que isso aqui não precisa estar reunido sempre, porque se assim fosse, a gente já tinha feito desde 2018. Mas a gente quer manter essa parte das dicas, né, dessa documentação que a gente vai estar compartilhando, né, não só relacionada ao programa, mas também na parte que diz respeito ao portal, alguma informação que é importante ser vista ou ajustada lá também. Então, a gente soltou esse primeiro passo a passo aí, essas dicas, depois vocês dêem uma olhada, e a gente vai avançando aí nesses pontos que a gente fala aqui, que fica pendente, e aos poucos a gente vai esclarecendo, tá? Clay, me permita, esse grupo pode acabar, pode, mas depende de vocês. Se depender de mim, eu vou reunir toda quinta-feira, à mesma hora, certo? Para a gente trocar ideias. Aí depende só de vocês. Se o grupo decidir que vai acabar, nós acabamos com ele, tá? Continua. Não, é isso aí, ué. Você colocou, então entra lá e coloca para eles aí. Não, já está lá nos grupos, ué. Não, mas coloca só um pouquinho, só dá uma visãozinha. O que nós comentamos lá foi sobre aquela questão que todo mundo questionou, sobre a parte patronal, que a gente já tinha falado aqui, Cleide, né? Foi falado e está devidamente documentado, né? Cleide. Oi. Apresenta ele para nós aí, ó. Bem, a Ana levantou a mão, até o Cleide colocar lá. Ana, pode falar. Ana? Calma. Não, então, eu ia falar justamente isso, que não tem necessidade dele colocar aí. Foi colocado no grupo, a gente baixa, salva e olha ali e entende tudo. Não tem necessidade dele colocar aí, não. Eu levantei a mão também, Cleide, para a gente ver se você já vai essa questão dos dissídios, dos reajustes anteriores, né? Quando sai a convenção em atraso, se já está ok para a gente fazer essa informação. Então, peraí, dona Ana, então. Eu quero só ver aqui como que ele colocou e ele vai só explicar, porque ele explicou uma coisa para mim e não explicou para vocês. Garanto que vai servir sim, dona Ana. Quer ver? Não abriu nada aí, não abriu? Não, ainda não. Agora você entra lá no... Você pediu para apresentar a tela inteira? Só abrir o documento agora do PDF aí e vai aparecer. Ah, tá. Então, peraí. Cadê? Não é esse documento lá no canto direito, não, lá embaixo, Cleide? Lá embaixo. Lá na barra de tarefas, o último do lado direito, lá, o vermelhinho. Isso. Tá aqui. Estou mais perdido. Aí, apareceu? Só explicar para ele, querido. Aqui você já explicou. Agora explico para eles que quando for saindo as versões, ele vai colocar aqui em cima. Só isso. Então aqui hoje, dia 8, né? Eu estou soltando aqui esses comentários, né? Então, são duas questões. Uma sobre a parte patronal, né? Que muitas vezes está sendo destacado lá no portal e a gente, no sistema nosso, não está. Mas isso tem muito a ver com aquilo que está dentro da parte do empregador, das informações iniciais que foram enviadas, ou às vezes não foi devidamente atualizado, ou se atualizou, se corrigiu a informação lá da classificação tributária, foi feito isso depois que mandou a folha, e aí aqui a gente tece uns comentários, né, os pontos que devem ser observados na parte do cadastro da empresa, tanto lá no site, no portal,
assim como que foi informado, ou que deve ser informado dentro do nosso cadastro aqui, né? Essa informação tem que ser enviada através do S1000, que é da classificação tributária, que são aqueles 3 códigos, né? O que é tributado é substituído integralmente, parcialmente lá, concomitante ou não é. E quando for enviado, se a informação já estiver correta, lembrar que a gente, às vezes, vai ter que excluir a folha, excluir os desligamentos para enviar novamente, para que o E-Social possa fazer esse fechamento, levando em consideração as informações que lá estão, tá? Isso é com relação àquela parte do cálculo patronal que ele destaca, sendo que não era para ser destacado. Mas volto a dizer que isso tem a ver com o cadastro da empresa lá no portal. E eu tive o cuidado de acompanhar 2 usuários, né, fazer todo esse processo, avaliar, até que a coisa realmente deu certo. Então, o que eu estou compartilhando aqui foi a minha experiência com alguns usuários diante disso, tá? E a segunda questão é o cálculo do INSS, que às vezes estava acontecendo no desligamento, né, na rescisão, o valor do INSS, a parte da Previdência, o E-Social estava considerando o total das remunerações, né? E nós sabemos que o INSS do 13º na rescisão é uma base separada, destacada do saldo de salário. Mas a gente percebia que o valor que o E-Social estava apresentando era o resultado de todas as verbas, né? Do saldo de salário do 13º. Isso acontece por quê? Porque certamente a remuneração do seu 13º da rescisão estava indicando lá que ele era uma remuneração de cálculo mensal, o código seria o código 11, que eu até destaquei aqui nessa imagem, né? Que é uma base de cálculo de contribuição de salário mensal. Se falar que esse 13º ele é mensal, ele vai juntar com o seu salário lá, vai fazer uma base só e vai calcular a previdência. Então tem que fazer essa correção, tem que fazer esse ajuste na rubrica do 13º, como, por exemplo, que colocar o código 12, que fala que é uma base para 13º, né? Aí tem que remover a folha, mandar de novo, ou melhor dizendo, remover o desligamento, mandar de novo, para que ele possa processar e calcular da maneira correta, ou da forma como a gente espera, o INSS ou a previdência do empregado. Então, aí foi o que a gente fez, né? Tudo isso aqui. Eu tentei documentar com algumas imagens para facilitar o entendimento de vocês, mas aí eu quero, a partir de agora, a gente está, sempre que possível, às vezes até mais de uma vez no dia, se for o caso, está acrescentando aqui nessa dica, né? Então, a gente vai acrescentar, não vai ter uma dica por dia. O documento vai ser sempre o mesmo, mas eu vou estar acrescentando as informações diariamente, né? Quando surgir a necessidade, que a gente perceber alguma coisa que é importante ser compartilhado, a gente já vai colocar aqui, joga nos grupos e vocês façam uso da informação. Às vezes pode até dar alguma dica para a gente melhorar o que a gente está colocando aí também, né? Porque eu entendo que aqui foi assim, foi um questionamento de boa parte de vocês sobre esses 2 pontos aqui que eu consegui responder. Com relação ao que a Ana falou, ainda não tive tempo de separar não separei um tempo para isso aí ainda, mas a gente vai olhar tão logo seja possível. É isso aí. Então, pode sair. A Cristiane está falando, Cleibe, ficou show. 1, 2, 3, 4 palminhas, 3, 4 palminhas. Só para falar uma coisa, ô Cleibe, eu não gosto de falar essas coisas não, mas você ficou bem com barba e o cabelo maior, né? Careca e sem barba, parece que estava lambido, né? Tá ótimo assim. Alguém quer fazer pergunta? Tem mais comentários lá para cima, lá da Cristiane. Se você subir, tem mais comentários lá. Vamos ver. Então, só menos um aqui, ó. Não, desce aí, tem uma barrinha de rolagem aí, você vai ver lá. Tem mais rolagem mais não, cara. Você quer que eu leia aqui? Vai, olha. Ela está comentando aqui, aumento retroativo, como lançar para o E-Social? O programa já teve algum procedimento? Eu não entendi. O pessoal entenderam? Deixa eu desativar, tem gente com o som ativado aqui, deu confusão. Vou ler novamente. Aumento retroativo, como lançar para o E-Social? O programa já teve algum procedimento? É o mesmo que perguntei para o Cleibe agora sobre o reajuste retroativo. Não, ainda não.
Mas eu espero dar uma... Eu até vou aproveitar aqui o momento, assim que a gente finalizar aqui a nossa reunião, eu vou conversar com a Ana Neri, só para a gente esclarecer esse ponto aí, e de repente a gente até já traz no nosso documento de dicas aí, se não hoje, para amanhã, já traz alguma novidade, tá? Mas por enquanto a resposta é não, mas eu vejo com a Ana Neri aqui, a gente esclarece a questão e passa para vocês, ok? A Cristiane tem uma outra aqui também. Fechei uma folha esse mês que o salário maternidade, pago na rescisão por falecimento, não deduziu na base para o INSS patronal. Como ajustar isso? Aconteceu somente com essa demitida. As outras meninas estão normais. Está tudo normal. Pois é, não deduziu lá no portal? Bom, se não deduziu lá no portal, Alô? eu acho que a gente tem que verificar, ou deveria verificar, como a gente falou agora há pouco, como é que estão configuradas as rubricas, né, da maneira como foi enviada. Eu não vou nem falar para olhar primeiro no sistema, olhar diretamente lá no portal. Pode. As rubricas que envolveram essa rescisão, esse desligamento, né? Cleide, Adelossi, desliga o seu aí. Já desliguei o som dele já. E a Cristiane está presente aí, Cleide, pode falar. Ela tá comigo. Olhar primeiro as rubricas lá, porque eu realmente não sei dizer por que não deduziu, mas talvez eu primeiro olhar a configuração das rubricas que lá estão. Porque muitas coisas a social vai fazer ou deixar de fazer com base na configuração, na parametrização daquelas rubricas que lá estão, né? Cleide. Oi. Tá me escutando direitinho? Porque eu tô com o meu menino no médico. Estamos, pode falar. Tá. Lá no portal ele deduziu certinho. Ele não deduziu, foi no resumo da folha. Não, aí é no nosso programa. Aí nesse caso, Cristiane, aí você aciona a gente aqui, manda um backup pra gente poder olhar, tá? Aí a questão de resumo de folha, eu mandei o backup pro Danilo. Eu mandei o backup pro Danilo. Beleza, aí, então nós vamos olhar. Não, beleza, então. Aí é só no resumo da folha, que não deduziu. Lá no portal tá ok. Lá fez a diferença certinho. Ótimo. Então, nesse caso, o E-Social já fez lá o que a gente não fez, né, Cristiane? Isso. É o que eu falei. Se a rubrica estiver corretamente lá, o E-Social ele tem essa vida própria, né? Ele consegue, ele entende com base na natureza da rubrica, ele sabe o que deduz, o que soma, né? Então, nesse ponto, ele é muito prático. Coisa que, no meu sistema, aí já depende de mim, né? De uma falha nossa, ele não fez corretamente. Mas, enviou a rubrica, enviou o valor, e lá, conforme a configuração, ele já tomou a decisão e já fez o que tinha que ser feito. É isso que é importante ressaltar nessa questão aqui da Cristiane, ó. O portal ficou correto. Não percebemos uma falha nossa, que é o que a gente vai ter que verificar aí para eu poder fazer esse ajuste aí. O backup tá com o Danilo já. Eu já passei para ele e ele disse que ia entrar em contato com você. Acho que foi na segunda-feira. Beleza. Vamos fazer o seguinte, colega. Vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos verificar o pessoal que levantaram as mãos. Não tem ninguém que levantou a mão, a gente entra no chat aqui, tá bom? É chat que fala, né? Wander. Só uma pergunta aqui, o seguinte, referente ao pagamento do imposto retido na fonte, eu fui fazer o pagamento lá dentro do E-Social, não consta lá essa opção de fazer quitação da guia. Eu queria saber como que, se não há necessidade, porque todos os pagamentos têm que enviar, eu queria saber do Cleiba aí, porque lá não tem a opção de fazer o pagamento do imposto de renda na fonte, dentro do E-Social. Eu não entendi, não. Aí eu vou deixar para alguém que sabe mais do que eu, porque fazer pagamento... O pagamento aqui, ó, dentro do E-Social, que você vai em pagamentos, aqui não tem opção aqui da finalidade, aqui não tem opção de você fazer o recolhimento do imposto de renda na fonte. Tem que fazer, Wanda, eu te respondi lá no grupo. Esse pagamento é o pagamento da nossa folha lá, do empregado, não é para você quitar débito, não. Aí não cabe aqui ao E-Social essa questão, não.
Pagar a guia. Esse pagamento é só para você ver as informações de pagamento do empregado, o dia que você pagou, sobre folha, sobre férias, essas questões. Esse pagamento é para isso. Não é para o empregador realizar pagamento de tributo. Entendo eu que não é aí. Em momento algum. Não. Ainda não. Não, porque eu entendi que, como é descontado na folha do empregado, ele teria, essa recolhimento teria que jogar aqui, mas se não tem, a Ana respondeu para mim, as poucas respondeu, mas eu não vi. São tantas coisas que... eu acho que a Viviane até vai ter algum comentário aí, porque ela já deu o ar da graça. Pode falar, Viviane. Certo, Cleide. Deixa eu aproveitar e comentar. Exatamente. Lá nos pagamentos é para constar exclusivamente as informações, datas de pagamento de salário. O E-Social, ele recepciona a informação, ele faz a apuração, mas em momento algum ele gera alguma guia, até porque as guias de pagamento dos tributos, nesse caso, a partir da DCTF Web, o DARF previdenciário será gerado pela DCTF Web. Em momento algum ele gera algum tributo, uma guia a ser paga pelo E-Social, só lá na DCTF Web. E a parte de retenção do imposto de renda ainda nem está prevista o seu pagamento. Vai ser, a princípio, vai ser mediante essa consolidação da DCTF Web, mas ainda precisamos caminhar para isso. Tanto é que somente após essa condição que será substituída a DIRF, por exemplo. Então, precisamos ainda aguardar. Então, lá é somente pagamento do salário, pagamento de imposto, por enquanto, DARF previdenciário na DCTF Web ou GPS, e retenção do imposto de renda continua pagando da mesma forma. Então, Cristiane, é só para reforçar, né? Porque o pessoal sempre bate nessa tecla, pensando principalmente no imposto de renda. A maneira como deve ser recolhido o imposto de renda hoje continua sendo as mesmas de antes, né? Ou seja, não mudou nada. Você está fazendo a pergunta para mim, Cleibe? A Cristiane, não, Viviane, desculpe, Viviane, para Viviane. Desculpa, Cristiane, é para Viviane. A questão do recolhimento para pagar o imposto de renda continua da mesma forma, então, né? A gente manda, pode até destacar o valor lá no portal do E-Social, porém, os pagamentos, os recolhimentos, continuam como são vigentes hoje ainda, né, Viviane? Exatamente. Ok. Clay. Então, obrigado aí pela resposta. Clay. Sim, seu Deroci. Esse caso dele aí, ó, é igualzinho o PIS e COFINS, né? Quando entrar em operação a REINF, que vai passar essas informações lá para a DCTF Web, então vai ser imposto de renda, PIS e COFINS da retenção, né? Ainda não está apto para fazer isso, né? Isso. E uma informação mais aí para o Wander, se quiser assistir aquelas aulas do japonês lá na Receita Federal sobre a REINF, tem muita informação lá sobre isso, tá? Tá. Fala, Viviane. Antes de você falar, Cristiane, deixa só a Viviane completar, que ela quer falar aqui. Ou não, Viviane? Não, eu só concordei. Exatamente isso. A retenção do PIS e COFINS segue na mesma lógica do imposto de renda. Só concordei. Beleza. Fala, Cristiane. Só para ressaltar aqui, Cleibe, eu tive um problema com 2 folhas de pagamento enviando o S1210. O que aconteceu? Um foi do meu sistema, que na hora da importação do honorário do Prolabore desse cliente meu, puxou com um erro no mês 5. Puxou um nome lá totalmente esquisito, Dector, um trem assim, e na hora que eu fui fazer o pagamento não aceitou. E outra foi de uma contabilidade que veio para mim de outra contabilidade. A contabilidade tinha subido honorário ao invés de Prolabore. E eu estava fazendo o pagamento de Prolabore. E aí o sistema não aceitava, recusava. Entrei no mês de maio e detectei que ela enviou foi o S001 e não o R002, no caso, o meu sistema. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Na hora de fazer o pagamento, às vezes o erro está no envio do mês anterior.
entendeu? E aí, na hora de fazer o pagamento, não aceita, porque você envia o pagamento de uma coisa e lá dentro do portal tá outro evento. O sistema não vai aceitar. O E-Social não aceita. Eu tive que voltar no mês de maio, reenviar o Prolabore, fechar a folha, para poder fazer o pagamento no mês de junho referente àquele Prolabore. Então, é só um ressalto aí quanto ao pagamento, porque é muito importante tomar cuidado com o que está enviando, porque senão não faz o fechamento no mês seguinte. Ótimo. Até vou pegar o gancho aqui, então, com base no que a Cristiane está falando. Lembre sempre, aí vocês vão ter que criar esse atributo aí, não é essa palavra não, mas vocês vão ter que ser bons e entrar no portal, analisar como é que estão os dados do nosso empregador, né, as informações do empregador, verificar a configuração das rubricas, né, porque às vezes, quando a gente enviou lá no comecinho, pode ter ido com a configuração que não era ideal. Aliás, até foi por isso que a Ana sugeriu que a gente habilitasse lá aqueles campos da parte de previdência, do imposto de renda, né, para que você pudesse também estar fazendo esses ajustes enviando para o E-Social. Mas é muito complicado. Então, entra no portal e faça esse ajuste se for necessário, entendeu? Espera um pouquinho. Mas só um minutinho. Mas é importante que seja observado exatamente o que a Cristiane falou, porque às vezes vocês estão enviando a coisa correta hoje, só que a parte cadastral está errada desde antes, né? Então, tem que ser observado, porque você está fazendo a coisa certa numa estrutura errada. Fala, Everaldo. Não, é o Wander, desliga o seu microfone. O cachorro está gritando lá no fundo. Ana Nery, fala. Então, é uma sugestão. Como você falou que logo, logo não vai precisar da gente ter essas reuniões, mas que você quer manter, que então a gente pudesse pelo menos fazer um estudo, sempre voltado para o E-Social, estudar esses manuais, estudar o manual da REINF, da DCTF Web, do próprio E-Social, porque a gente vê que muitas das dificuldades é porque a gente não olha o manual. Eu mesmo confesso, eu não tenho muito hábito, eu vou ali naquele problema pontual e procuro ali na hora que eu estou precisando daquela informação, mas seria uma saída. A gente encontraria uma pessoa aí que saiba explicar, né, direitinho, e a gente estuda esses manuais quando passar todo esse sufoco, ou mesmo agora, não é? Quando, por exemplo, a reunião está... Não precisa assim, não é o que eu estou falando que não é importante, mas deixa o Cleibe fazer o que ele tem que fazer, que é a programação lá, e a gente vai estudando isso aqui. E aí a gente vai passando os pontos pontuais para ele. Cleibe, foca nisso daqui ou nisso. Ótimo. O mais urgente é isso aqui. Porque o Cleibe, ele quer deixar o programa perfeito para a gente. E, assim, é muito bom de trabalhar com o nosso programa. Mas, às vezes, ele está focando uma coisa para, às vezes, agradar, deixar mais fácil para a gente. E tem um ponto mais importante que a gente está precisando. Então, nesses estudos, a gente pode perceber isso, entendeu? É uma sugestão que fica aí. Não, Ana, você está falando que o Cleibe não precisa participar, ou coisa assim, não sei, não entendi a tua... Porque a ideia minha, olha bem o que eu falei, Ana, se o grupo quiser, nós permanecemos. Não vai chamar mais nem isso, vai chamar um fórum, certo, do E-Social, mais ou menos, certo? Então, vai participar quem quiser participar, certo? Então, a ideia sua é que... Eu não entendi o que você falou. Deixa eu falar, Ana, qual que é a ideia aqui? Dentro desse questionamento do Wander, por exemplo, né, sobre a questão do pagamento lá dos tributos, de previdência, imposto de renda. Então, a gente está vendo aqui que o senhor Dorossi já explicou com base no que ele viu, a Viviane fez um comentário aqui, ou seja, de repente... como é que seria essa parte dos recolhimentos, né? O que vai mudar, o que não vai mudar, quando que começa a ser implementado? Aí eu já vou jogar aqui a batata quente na mão da Viviane, por exemplo, que seria uma pessoa que poderia elucidar esse assunto em uma das reuniões, você entendeu? Como é que vai trabalhar a REINF? Aí seria, numa próxima reunião, tratar desse assunto. Não somente ficar aqui para discutir pontualmente sobre uma rejeição do E-Social, que o Cleibe vai falar, ou que vai olhar depois. Eu acho que é nesse sentido que a Ana está abrindo o leque,
para a gente não ficar tão somente em cima das questões pontuais de rejeição, de mudança, do que eu tenho que fazer, né? Mas ampliar aí a discussão para elucidar questões não só de agora, mas as que virão pela frente também. É isso. Isso mesmo, porque às vezes o papel do Cleibe está aqui, o papel do suporte é explicar uma coisinha que o pessoal do suporte sabe. Você entendeu? E não, por exemplo, o Cleibe poderia estar lá resolvendo essa questão dos reajustes retroativos. Não, Isso. mas ele precisa de estar aqui para tirar essas dúvidas nossas, entendeu? É nesse sentido, Everaldo. E aí a gente procurar estudar mais, igual vocês não tinham os grupos, tem ainda o grupo de estudo nas terças-feiras, a gente faz um grupo de e-social na quinta, tá? É só uma sugestão aí, pensa aí com carinho. Mas foi exatamente isso que eu falei, Ana. Não precisa que se o Cleibe está tão ocupado lá que não pode participar com a gente, seria o ideal ele participar. Mas se não está, não é obrigado ele vir. Nesse caso específico hoje, ele está vindo porque está explicando uma coisa do E-Social que ele focou, certo? Mas eu estou falando, a continuação do grupo, certo? Vai depender de vocês. Não vamos chamar grupo, vamos chamar fórum do E-Social, pronto? Tá? Sim, senhor, entendido. Tá bom. Posso aproveitar e fazer um comentário em relação ao que a Ana coloca, em que o Everaldo, Cleibe, porque eu acho que é fundamental mesmo esse estudo continuado, porque tem alterações, inclusive, se a gente observar a quantidade de informações que foi divulgada nos últimos dias, meses aí em relação ao E-Social, tem muita coisa, tanto é que já se cogita a possibilidade aí, inclusive, de postergar desse TF-Web para as empresas do Grupo 13. Então, esse aprendizado ele é constante, ele precisa, é fundamental. E aí, em conversa, inclusive, com o Everaldo, com o próprio Wesley, aí, que nos apoia em relação a isso, surgiu a ideia de a gente trabalhar alguns cursos relacionados à legislação, em específico, com o nosso programa. E a primeira ideia que surgiu aqui é trabalhar alguma coisa referente às rúbricas, em que nós possamos, então, entender a sistemática do sistema, entender como o E-Social recepciona a informação, entender a importância da rúbrica, como ela tem que funcionar dentro do E-Social e aplicar essa condição dentro do nosso programa. Essa é a ideia. Então, até já me antecipando aí, que nós tivemos aí em conversa com o Wesley a possibilidade, então, de trabalharmos iniciando cursos nesse sentido. Então, apenas para compartilhar algo. Ótimo. Mas só para informação de vocês, eu estou apertando o seu Wesley. Talvez, se Deus quiser, o mais rápido possível, vai chamar TV Cicesgo. Vai ser ao vivo, hein? Entra no grupo, já tá, você pode assistir lá, né? Não é isso, Wesley? Vai funcionar como se fosse uma live. Nós vamos ter a videoconferência e ela vai passar para o YouTube. Nós estamos fazendo os testes aqui, se Deus quiser vai dar certo. Aí quem quiser participar vai poder enviar mensagem por WhatsApp, a gente repassa. O Everaldo mesmo pode receber no dele, ou nós, ou no chat do YouTube também tem jeito. Aí não vai participar como aqui, né? Interagindo ao vivo ali. Mas através do chat fazendo as perguntas, pode fazendo, o pessoal vai respondendo. Aí realmente vai chamar TV Cicesgo, né? Já chama, o canal já chama TV Cicesgo, já, o nosso canal no YouTube já. Não, mas aí tá errado, não é TV, não. Por enquanto não é, né? Era para ser ideia, era ser TV, mas não deu certo. Futuramente vai dar. Tá bom. Agora vamos lá para o chat. É chat que fala mesmo? Ou chat? Chat. O EG Fleury está aí? Não está o EG Fleury. É o Éder, acho que é o Éder, filho do Eli Nascimento. Está aí, Éder? Não, tá presente aqui. Ele tá, mas o microfone está desligado. Éder, tá, você pode abrir seu microfone aí, por favor? Deve estar lá, não. Deve ter ligado, deve ter precisado. A pergunta dele é o seguinte: bom dia. Sobre o evento S1005 de construtora para enviar as obras separadas, alguma novidade? Não, ainda não. Ainda não. Estou querendo fechar esse assunto, mas ainda não. É um dos pontos que vai sair no nosso Dicas aí, tão logo seja possível. Agora tem o Enzo, né? Enzo. Eu acho que essa pergunta aqui está errada, não?
No envio da folha do RCI, não está indo o ISSQN. ISS? Ué, não tem. Bom, Para o E-Social. eu não mando ISS, não. Não tem previsão para me mandar, não. Se tiver que mandar ISS, mas ISS é uma Fala, rubrica. Viviane, pode Não. falar. ISS não vai para o E-Social. Tá bom. ISS não. O também, sim. Tem microfone. Obrigado. Tá, respondeu, né? Elias levantou a mão lá. Elias, fala, Elias. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Dois pontos aqui, rapidinho. Lá no grupo, o pessoal estava falando que férias não estava sendo pagamento de férias, né? Só que dia 6 eu atualizei o nosso programa e enviei uma férias que tirou a partir do dia 1º de julho. Aí, eu fui conferir lá no portal, lá consta o pagamento lá. Inclusive, a data do pagamento, 28/6, que eu não tinha informado essa data, mas está lá, 28/6, consta como pago o valor líquido lá certinho, bateu. O Elias, a questão do 28, apesar de você falar que você não informou, o que eu fiz no programa lá, assim, o programa tomar uma decisão inicial, né? Uma pré-decisão. Eu vejo a data das férias e retroajo lá, se não me engano, 2 dias. Então, Certo. aí, de repente, ele assumiu o dia 28, entendeu? Certo. Quando você entra na parte de pagamento férias, ele já, automaticamente, quando você entra naquela opçãozinha ali, eu já faço esse registro internamente, olhando para a data de início das férias, né? Uhum. Agora, só pegando aí o seu gancho aí, a sua experiência, as férias são do mês de julho, é isso? Julho, correto. julho. O pagamento aconteceu em 28 de 28, junho, aí você enviou os pagamentos de junho. Isso. E aí ele Correto. recepcionou sem nenhum problema? Tá lá no portal, consta como pago o pagamento e a data 28 e o saldo pago lá, do valor líquido pago das férias. Ah, que legal. O problema era com as férias iniciadas em junho, que foram pagas em maio. As demais tá. certinhas. Não, então tá correto, né? Essa de junho aí. Sim, está correto. Me permitam, pessoal. Agora, esse caso que você retroagiu para o dia 2 dias antes, nós temos que ter o cuidado, porque as férias, se eu não me engano, as férias devem ser pagas até 2 dias antes. Ele pode ser paga um mês antes, não pode, não? Pode, Everaldo. Eu só estou falando o seguinte, quando entra, o sistema já faz isso para facilitar para o usuário. Porém, todos os pagamentos que lá estiverem naquela tela de pagamentos, né, o usuário pode clicar na linha lá onde está o empregado e na parte de baixo, na parte inferior, a gente mostra os dados, ele altera a data ali para quando ele quiser, para frente, para trás, ele tem essa liberdade de ajustar, entendeu? Por exemplo, o salário. Normalmente eu vou pagar o salário de todos os meus empregados no dia 5 de julho. Aí você coloca dia 5 e eu aplico essa data para os 100 empregados. Mas teve dois que eu antecipei. Aí eu vou especificamente neles e ajusto, ou eu faço a correção da data de um ou de outro, entendeu? Então, o usuário ele tem essa liberdade de ajustar essa data. O programa sugere lá 2 dias antes, no caso das férias, mas ele entra lá e corrige. Ou para falar que pagou atrasado, se for o caso, ou antecipando também, se for necessário, tá? Mas é só, assim, para facilitar para o usuário que a gente fez isso. Não é que tem que ser essa data, não. Ô, Cleide, aí eu fiquei meio preocupado, certo? Vamos supor que, na realidade, ele pagou, não foi no dia 28, não. Ele certo. Pagou lá no dia 20, certo? Isso. Então, se você colocar no dia 2, talvez, pode ser que ele aceitou e nem mandou. Não seria possível você já colocar a data, retroage, colocando a data que realmente pagou? Mas o Cleibe não sabe essa data. Eu não sei, Geraldo, não tem como eu saber. Ele pagou,
É a empresa que pagou. O Cleibe não sabe disso. Ele está correto em colocar 2 dias. Se eu paguei antes, eu vou lá e ajusto o manual. Tem essa opção. Entendeu? Não tem problema isso aí, não. É só a gente prestar atenção em qual data foi paga. E quem sabe isso sou eu, não é o Cleibe. Cleibe. E por falar nisso, Tem outro ponto aqui. Que eu mencionei do mês anterior, você já olhou? Ou não? Conseguiu resolver? Não, pois é, o que o Elias falou aqui para mim, ó, assim, é uma boa novidade, né? E pensando na sua fala, né, que está relacionado ao mês de maio, né, de junho para de junho para maio, né, que o nosso problema está sendo lá. Eu vou saber mais detalhes aqui com o Elias depois, eu vou conversar com ele, vou entrar em contato com ele só para mim ver o que está lá, o que a gente gerou, pensando no caso da anterior, você entendeu? Aí, de repente, eu consigo criar um entendimento em cima desse caso do Elias aqui, para eu poder avançar no assunto. E aí eu te falo. Mas eu vou pegar o gancho do Elias. Em junho, eu já fiz também normal, foi tranquilo. Foi tranquilo, né? Então, só essa de maio que não. Só o maio. Tem mais um ponto aqui. Você vai me Fala, Elias, pode falar. Um pouquinho, 2 minutinhos. Ana e o Cleibe. A Ana chama... o Cleibe não sabe. Mas você sabe. Você enviou um pagamento, dona Ana. Ana, levou em pagamento. Esse pagamento que você enviou, ele não tem uma data? Sim, tem. Então, e eu que determino se é 3 dias, 5 dias. Você determinou essa data, Ana. Se você determinou a data, ele pode retroagir com aquele pagamento que você fez nessa data. Ele não colocar ele no dia 28 e depois, aí, ó, se você quiser, você muda, certo? Isso que eu estou questionando para vocês. Não poderia fazer isso, ó. Quando eu enviei, eu paguei no dia 28, tá certinho. No caso dele, coincidiu. Mas se eu paguei no dia 25... Eu vou lá e altero. Não, concordo, dona Ana, eu concordo com a senhora. Mas ele não pode retroagir, assim como retroagiu, ele não pode retroagir colocando a data que ele realmente enviou? Pagamento? Pode. Não, mas o dia que eu pago a rescisão não quer dizer que é o dia que eu envio. Eu paguei uma rescisão no dia 28 de junho, mas eu tenho esse envio para enviar até o dia 15. Eu não tenho que enviar o pagamento agora. Sim, concordo contigo. Não concordo contigo, mas você, quando você enviou, você falou que pagou no dia 28 e retroagiu. Pagou no dia 25. Você falou que pagou no dia 25. Ele automaticamente deveria retroagir. Ó, eu paguei no dia 25. Você não vai, quando você envia as férias, essas férias, é a férias que eu estou falando. Quando você enviou, você não falou o dia que você pagou? Não, Everaldo, ela não enviou, não, Everaldo. Deixa eu te explicar. A questão é o seguinte: se for para tirar a funcionalidade, eu tiro. O problema é que se você der férias para 10 pessoas, deixa eu explicar para você entender. Estou explicando, só veja como... Não, é importante você entender, porque isso é uma funcionalidade, isso é para facilitar para o usuário. Isso não tira a obrigação dele de observar a data de pagamento. Ninguém falou isso aí. É para facilitar. Eu vou te dar um exemplo. Você pode ter adiantado o meu salário em 2 dias, porque eu liguei para você e te pedi isso. Quando o seu Deroci vai fazer a definição dos pagamentos, eu te pergunto, qual o dia que está pagando o salário do sindicato? Aí ele informa a data e eu aplico para todos eles. Depois ele vai voltar e corrigir de um empregado, porque é sabido que alterou de um. Da mesma forma, a gente aplica isso para as férias. Quando entra na tela, eu vejo a data de início e retroage como sugestão em 2 dias. Só que ele vai ter que verificar um por um e colocar o correto antes de enviar. É só isso. Mas não é importante que faça isso. É melhor que ele faça um por um manualmente. Então a gente tira a funcionalidade. Não tira não, Pedro. Por favor, dona Ana. Por favor, dona Ana. Por favor, dona. Eu te respeito demais a senhora, dona Ana. Mas tem que me respeitar também. A minha opinião deve ter... É ignorância minha? É. Tudo bem. Mas eu estou pensando o seguinte, retroagir, eu não falei nem um minuto, Ana, nem o Cleibe, para tirar isso, não. Não falei nem um minuto para isso. Agora, a minha preocupação é o seguinte, se eu estou mandando um pagamento,
Quando eu mando o pagamento das férias para lá, que foi de 25, eu já faço assim, ó, esse pagamento foi dia tal, certo? Isso que eu estou falando, se não pode fazer isso, vamos continuar do jeito que está fazendo aí, retroagindo, certo? 2 dias, está resolvida a questão. Mas eu acho que o programa poderia fazer isso. Agora, se não puder, tudo bem, está resolvida a questão. Vamos continuar. Sim, Elias, termina aí, Elias, pode falar. Eu tive um probleminha com o INSS aqui de uma entidade. São 40 funcionários. Aí eu mandei lá para o E-Social, mandei tudo, pagamento, fechamento e tal. Aí eu fui conferir o valor no E-Social e lá na DCTF Web, embora não faz ainda, mas fui só conferir lá para ver como estava. Eu estava quase R$400 a mais. Aí eu fui verificar, olhei um por um, conferi os valores no E-Social e tal. O que ocorre? Lá no E-Social, na totalização do empregado, da Previdência, aí está assim, valor, né, do segurado. Isso. Aí estava o valor. Aí na frente está assim, valor descontado do segurado, né, que é o que está na folha lá que eu enviei. Isso. Aí, essa diferença que deu tal, aí, o que ocorre? Eu descobri que os 5 funcionários que ocorreu essa diferença, eles têm informação múltipla, eles têm outro serviço, né, que eu informei lá, eles têm outro emprego lá. Só que a base de cálculo, tudo, não passa da tabela do INSS, né? Do teto do INSS, nem para mais, só está menos, né? Entendi. Eu não entendo, sinceramente, eu não vi aonde que pode estar esse problema dele calcular mais lá no E-Social desses funcionários que está com vínculo múltiplos. Tá. Certamente o E-Social apresentou um valor maior no que ele calculou, não é isso? Correto. Em relação ao nosso. Correto. Vamos lembrar que lá na nossa base, a gente tem uma rubrica lá, antiga já, né? Onde a gente informa quanto que eu estou recebendo fora. Tipo assim, quanto que eu recebo de outros vínculos, que vai influenciar na base de cálculo do INSS na hora que a gente faz o cálculo nosso internamente. Você já definiu e já informou, creio eu que corretamente, tanto é que ele alterou já o valor dos múltiplos vínculos, né? Ou seja, a gente especifica qual é a empresa, ou seja, a inscrição e o valor que ele está recebendo desse outro vínculo, e lá ele age de maneira a influenciar no cálculo da Previdência. O que nós vamos ter que ver no nosso sistema? Essa rubrica que a gente tem, para você informar, que ela só é uma base de cálculo, tá? Vamos lembrar desse detalhe aí para quem, se você não sabe, mas a gente tem uma rubrica lá, tipo assim, base INSS recebido de outras fontes. Ali a gente informar mesmo, o quanto que eu estou recebendo das outras fontes, que pode até fazer com que eu passe do teto e vai calcular em cima do teto. Correto. O que a gente vai ter que ver aqui seria para fazer o programa buscar esses vínculos que você já informou, os múltiplos vínculos, totalizar eles e já criar automaticamente essa rubrica no movimento do empregado, já com esse valor, você entendeu? Porque se você entrar agora no seu movimento lá da folha e informar essa base de cálculo, ele só vai existir ali para efeito da tela do movimento, porque ele não vai aparecer em contra-cheque, não vai aparecer em lugar nenhum, mas ele interfere no valor da Previdência, porque ele olha para o salário do empregado, mais o que ele recebe fora, né? Isso. Acha a base, calcula o INSS geral e deduz a parte que sobrou para a empresa lá, e é o que certamente vai bater com o que a Previdência apresentou. Então, depois, tenta só ver essa questão dessa base de cálculo da Previdência, que a gente tem já uma previsão para isso aí no nosso programa. Tem que ter essa rubrica. E da mesma forma, aí entra o meu lado aqui, aí a hora que eu falar com você, até vou pegar a sua base, para eu buscar essas remunerações de outros vínculos, se for o caso, e já destacar dentro do movimento do empregado para não ocorrer o que aconteceu aí com você, tá? Mas é só isso aí mesmo. Beleza. Não, então tá bom. Eu agradeço. Obrigado. Posso fazer um comentário, Cleiton? Pode, claro. Até porque, assim, ó, quando outros vínculos, ele que precisa definir a ordem da previdência a ser descontada. Por exemplo, a empresa A
é a minha primeira empresa que eu quero descontar, a empresa B é a segunda empresa. Então, ele também precisa evidenciar isso lá no E-Social, mediante os indicativos de múltiplos vínculos, nos códigos 1, 2 ou 3, que são os códigos. Se é a primeira empresa, se é a empresa que ainda não atingiu o teto, ou se é a empresa que já passou do teto. Tem esse indicativo também. Mas ele faz exatamente isso, ele faz o cálculo levando em consideração o todo. Então, o quanto ele recebe na primeira empresa e a pura contribuição previdenciária daquela empresa, na segunda empresa ele precisa levar em consideração o montante total que esse colaborador recebeu e descontar o que já foi pago lá na Previdência Social. E, consequentemente, a segunda empresa deve ter um valor maior a ser considerado como contribuição previdenciária. Então, peraí, Viviane, vamos esclarecer aqui. Aí agora sou eu que quero saber, tá bom? Vamos pensar que eu trabalho em 10 empresas. Beleza, então a minha primeira empresa é a minha primeira empresa, vai reter o que tiver que reter ali, só isso. Então, digamos que eu trabalho para você e você é a minha primeira empresa, a principal. Nesse caso, quando a sua empresa for fazer o envio para o E-Social, você vai ter que relacionar os meus outros vínculos ou não? A tua primeira empresa, não. Mas a segunda empresa precisa relacionar o vínculo com a primeira. Com a primeira, tá. E a minha terceira empresa é que tem que ser relacionado o primeiro e o segundo? O segundo. Então, eu não teria que informar todos os vínculos que eu tenho de todas as empresas? Tipo assim, para a empresa A, eu falo que eu trabalho na B e na C, na empresa B, eu não preciso falar que eu trabalho na A e na B? Não tem que ser esse total? Sim, porque daí ele vai vincular isso lá no 1200. Ele vai ter esse tipo de informação com os indicativos lá no 1200, vinculando as empresas que você trabalha. Não, pois é, mas eu quero saber o seguinte, eu trabalho para 3 empresas. Na declaração da primeira empresa, tem que ser sabido que eu trabalho para as outras 2? Isso, exato. Para a empresa A informa a segunda e a terceira, indicando como sendo a primeira empresa. A empresa 2 informa a primeira e a terceira, indicando que é a segunda empresa, nesse sentido. Ou seja, mas eu tenho que relacionar todos eles, todas as empresas que eu presto serviço, né? Mesmo que tenha passado o teto, ou seja, em todos os envios de E-Social de cada um dos 3, tem que ser apresentado as outras 2, os outros 2 vínculos. Isso aí, exatamente. Ô, Viviane, o que ele está perguntando, que eu entendi, foi o seguinte: você tem o que você falou, primeira empresa. Essa primeira empresa, eu não tenho nenhuma empresa mais, essa não vai fazer nada, certo? Pronto. Mas a segunda empresa vai relacionar a primeira, mas a primeira não relaciona a segunda. É assim ou não? Não. A primeira relaciona a segunda e relaciona a terceira, só que ela indica que é a primeira empresa. A segunda empresa relaciona a primeira e relaciona a terceira e indica que é a segunda empresa, porque lá nos indicativos dos múltiplos vínculos a gente tem o 1, que é o indicativo que é o primeiro desconto. Até eu estou com aqui aberto, ó. O 1 diz assim: o declarante aplica a alíquota de desconto sobre a remuneração informada. O código 2 indica que o declarante aplica a alíquota de desconto sobre a diferença entre o limite máximo e o salário de contribuição da outra empresa. Então, essa segunda empresa vai indicar o 2, porque eu tenho já uma primeira empresa que teve a alíquota integral sobre a remuneração dele. E a terceira empresa também vai relacionar a primeira e a segunda, só que a terceira empresa tem que observar, bom, essa terceira empresa, a remuneração ultrapassa o teto? Se ultrapassar o teto, o indicativo é 3. Se não ultrapassar o teto, permanece no indicativo 2 dos múltiplos vínculos. Deixa eu entender, me perdoa, certo? Seguinte, Não, mas... então é o seguinte, vamos supor que ele tem 3 empresas. Então, a primeira vez, ele relacionou, não fez nada. A segunda vez, a segunda relacionou a primeira. E a primeira tem que relacionar a segunda, ou não? Isso, a primeira tem que relacionar a segunda. Então, se eu tiver 10 empresas, ele tem que se relacionar com todas as empresas. Com todas as empresas. A primeira empresa vai falar de todas as 10 empresas. Isso, exatamente. Cleide. Oi. Lá no sindicato tem um exemplo disso aí, ó. Ele calcula numa empresa, ele põe lá R$500, ele vai calcular dentro daquela faixa de 7,5.
Mas a outra, quando ele pegar, já não é mais 7,5, vai dar 8,75, outra faixa, e assim por diante. Lá no sindicato eu tenho lá nos diretores essa situação, tá? Beleza. Não, Quer essa falar questão com da você, ordem que a tudo isso, Viviane falou aí, ó, eu vou ter que ver aqui no sistema até para esclarecer melhor isso aí para o nosso usuário, né? E nortear essa questão. Aí eu já vou verificar aqui, já até estou olhando aqui na minha tela para ver o que a gente vai ajustar se for necessário. Mas aí vamos aguardar que eu me posiciono depois. Mas foi bom que foi esclarecedor aqui, para vocês Ótimo. e mais ainda para mim. E para nós também. Alguém mais quer perguntar? No chat também já respondeu todos. Marta, Everaldo. abriu. Marta. Oi. Fala, Marta. Bom dia. Kleber, com relação ao adiantamento salarial, eu estou com uma dúvida. Por exemplo, quando eu faço o adiantamento, eu vou enviar lá na hora da folha, eu vou enviar o adiantamento no S1200, não é? Temos lá, certo. E como que eu faço? Eu não consegui saber como que eu vou enviar. Por quê? Porque, por exemplo, a empresa, ela teve lá, por exemplo, no dia 5/6, ela pagou o salário do mês 5. No dia 15, ela fez um adiantamento salarial. Então, ou seja, a soma do saldo de salário, do salário do dia 5 mais o adiantamento, ele dá retenção na fonte. Aí o meu não calculou lá no E-Social, ele não levou o imposto, por quê? Porque eu não consegui levar o adiantamento para o E-Social, o evento. E eu não sei como que eu faço. A gente não enviou o S1200 do adiantamento, aí você está falando? É isso que eu quero saber, como que eu faço para levar. Bom, eu tenho que ver aqui, porque sinceramente eu não lembro aqui que essa questão do adiantamento, a gente usa ela tão pouco, fala tão pouco no do adiantamento, né? Porque Mas... aí só foi o desconto. Então eu entendo que eu tenho que enviar o S1200, que é o provento, né, do adiantamento, e depois no fechamento da folha tem um desconto. Isso. E a soma do pagamento do salário. O salário paga no dia 5, mais o adiantamento do dia 15, porque como o imposto de renda é pagamento, né? Regime de caixa, então ele tem que somar para poder aplicar a tabelinha progressiva. Ok, foi. A Ana, né, quer falar, Cleide? Marta, aí só que a gente não pode esquecer, o Cleide também, que além de levar esse adiantamento no S1200, ele tem que tirar o que foi adiantado no mês anterior. É uma matemáticazinha que tem que fazer, porque você tem que incluir, não é? Ele vai ser sempre assim, vai ter que sempre estar fazendo essa matemática, né? Então, por exemplo, lá no dia 5 eu paguei o salário do mês, no dia 5/6 o salário do mês 5. Dia 15 eu fiz um adiantamento. Bom, então aqui eu vou aplicar a tabela. E quando chegou lá no fechamento da folha do mês 6, eu vou descontar o adiantamento. 5/7 eu vou pagar o salário do mês 6, e se no mês 7 tiver o adiantamento, aí eu venho com a base de novo. Então, eu sempre tenho que estar somando o saldo de salário com o adiantamento para aplicar a tabelinha. Isso mesmo. Só o que eu não consegui é enviar o adiantamento para poder ter esse cálculo, essa informação lá. Eu acho que eu já te mandei um material sobre isso. Eu vou olhar aqui, se não mandei, eu te mando, que aí fica mais claro. Como enviar o evento, o do adiantamento? Isso. Ah, tá bom. Para você também. E de qualquer forma também eu vou estar olhando aqui para a gente voltar a falar, tá, Marta? Que eu tenho que olhar aqui para ser mais contundente aqui. Mas deixa que a gente volta a falar, tá bom? Tá. Eu já anotei aqui já está registrado aqui nas minhas observações. Pode haver, a Ana e a Marta, pode haver até uma coincidência, certo? Se no mês anterior o adiantamento foi igualzinho o outro, certo? Vai coincidir pelo salário também, certo? Pode haver uma coincidência. Viviane, fala. Deixa eu aproveitar só e compartilhar aqui com você em relação aos múltiplos vínculos que a gente estava falando anteriormente. Lá, Cleide, no manual tem bem certinho as explicações, depois nem qualquer coisa você manda uma mensagem para te passar ali as orientações se precisar. E Beleza. quero aproveitar
quero aproveitar, Everaldo, para convidar, eu sei que aqui é mais o pessoal do departamento pessoal, mas para convidar a todos a participar aí, ou estender o convite aos colegas aí dos escritórios, para nós trabalharmos aí a semana da ECD e ECF, que vai ser nos dias 14, 15 e 16 de julho, em que serão abordados aspectos que envolvem a legislação, como preencher lá no programa validador do SPED contábil, do SPED contábil fiscal, né, ECF, e principalmente a configuração e a geração do arquivo no nosso programa. Nós vamos focar bastante em relação a isso. Então, deixar aqui o convite a todos e, como eu disse, eu entendo que a maioria aqui é do departamento pessoal, mas se for possível estender aí aos colegas do departamento contábil, contadores, para que façam aí, possam participar nos dias 14, 15 e 16 de julho, das 8h30 às 11h30, sobre esses dois temas aí. A ECD, prazo de entrega até o dia 31/7, e a ECF não teve ainda a prorrogação oficial, mas eu acredito que vai ter aí, mas é importante ir observando, justamente porque a ECD tem seus reflexos na ECF. Então, só deixar o convite. Tranquilo. Obrigada. Alguém mais quer fazer pergunta? Lá no chat, Everaldo, a Elisamar e o Li Ferreira, os dois últimos lá embaixo, lá. Um pouquinho. Acho que a Elisamar já respondeu. Elisamar, sobre os mútuos vínculos, o honorário do contador deve ser informado também em todas as empresas? Aí você responde, Everaldo. O que você acha? É claro, ué. Então, pronto. Agora, só contador, a questão do vínculo aí é para empregado, é para contador, é para sócio, né? Porque o que o é-social, o que a Receita quer saber é exatamente isso aí, para ela poder fechar a ponta, né? Fechar todo o processo. E eu vou fazer aí uma observação minha, né? Porque essa questão dos múltiplos vínculos, eu entendo que daqui a pouco, logo, a gente vai cair numa malha fina, né? Porque a empresa A vai me colocar lá como empregado, a empresa B me coloca lá como autônomo, mas eu não passo esses vínculos de uma para outra. Então, eles vão deixar de prestar essa informação, mas o E-Social vai cruzar essas informações e vai chegar um momento que ele vai notificar tanto a empresa A como a B, porque um não está falando do outro, que é o que a gente falou aí dos múltiplos vínculos. Então, a pessoa tem sim que relacionar esses vínculos, né? Porque mais cedo ou mais tarde, a Receita Federal, através do E-Social, vai chegar até você por uma omissão dessa informação, né? Com certeza. Tá. O seguinte, pessoal, quanto ao honorários aí, honorário, cuidado que o seu cliente poderá descobrir que está pagando imposto, certo? Porque você não tem uma empresa, certo? Cuidado. Então, vamos formar uma empresazinha pessoal e resolver esse problema para que o seu cliente não esteja pagando imposto a mais, viu? Tá? Elisamar, Li, pode falar, Li. Bom dia a todos aí, os colegas. Sr. Everaldo, igual a colega estava comentando aí, acho que é a Marta, né, sobre o adiantamento. Aí é bom também que nós vamos aprender também para fazer o adiantamento da primeira parcela, 13ª e a segunda. Vai ser do mesmo jeito que ela está falando aí do adiantamento salário, né? Com certeza. Pode responder, Cleide. Não entendi. Como é que é? Não, é sobre a colega Marta está falando do adiantamento do salário que ela tem que fazer, que não sei se não está saindo na social. Isso, é que a gente vai olhar aqui para responder depois. Com certeza eu vou estar falando aqui com mais propriedade. Igual 13ª, primeira parcela, a segunda vai ser o mesmo jeito. Então, o adiantamento, indo lá no mês 12, abate do adiantamento e já sai o valor certinho. Não, o 13º a gente já trabalha de boa, essa questão aí. A questão do... Porque quando você for enviar o 13º, a primeira parcela, teoricamente ela vai junto com a folha do mês que você fez o adiantamento. Por exemplo, no mês 11, isso a gente já faz, tá? E pensando na competência 12, já vai. Sim, desde 2018 a gente manda. E pensando na segunda parcela, quando você estiver no mês 12, que você marcar o S1.200, o sistema vai te habilitar logo abaixo ali a parte do 13º, para você marcar e dizer que você quer mandar o 13º. Por quê? Porque o S1.200 do 13º, ele vai separado de tudo, porque você manda a folha no dia 20, né, do 13º. Então, quanto a isso aí, tá tranquilo.
A questão que eu não vou responder ainda é sobre o adiantamento salarial. Esse aí realmente eu tenho que ver para falar. Mas sobre o 13º, aí é tranquilo. Deixa eu fazer uma pergunta. Certo, obrigado. Sobre o 13º. Ah. Posso fazer uma pergunta sobre isso aí? Pela Wander. A Marta levantou a mão. Não, pode deixar ele falar. Eu vou voltar nos múltiplos links. A pergunta é o seguinte, que eu tenho empresa aqui que já está querendo fazer a antecipação do 13º, adiantar 13º. Consigo fazer esse adiantamento, por exemplo, agora no mês de agosto? Sim, como eu falei agora há pouco, Wander. Se você Tá. fizer o adiantamento no mês de agosto, quando você escolher o S1200, eu vou mandar a folha de agosto e junto o adiantamento do 13º. Já vai. Tá, beleza, então, obrigado, tá? Tá bom. Marta, fala. Cleiba, agora eu voltando aí nos múltiplos vínculos, eu ainda estou com essa dúvida, devido ao que a Viviane falou, porque a gente estava relacionando em todas as empresas, em todas, não é? Aí agora, então, esse mês eu não vou fazer, como que eu vou fazer? Você vai olhar primeiro? Como que vai ser? Os vínculos que lá estão, já estão. Você não precisa ficar refazendo eles, não, tá? Uma vez cadastrado, só se você mudar o valor. Tipo assim, a partir de agosto, o que eu recebia do vínculo tal mudou para mais ou para menos, aí você informa a partir de quando e o valor. Só isso. O que eu vou ter que ver. O que eu vou ter que ver aqui é essa questão dessa ordem, dessa prioridade, quem vem primeiro, quem não vem, entendeu? É isso que eu vou ter que ver, como que a gente vai relacionar isso aqui para fazer esse ajuste, só isso, tá? Então, mas os vídeos como lá estão, você já vai manter, você só vai ter que fazer, às vezes, essa adequação. Mas você não tem que... E outra, não tem que ficar informando o vínculo todo mês. Só quando tiver ou uma retirada, que você vai deixar o valor do vínculo zerado a partir de tal data, ou você aumentar o valor ou diminuir o valor a partir de tal data. Só isso, tá? E uma coisa também que eu não sei se já falou, mas que eu tenho dúvida, é lá aquela data de início. Aquela data, por exemplo, como contadora, a data de início, eu vou colocar o início da minha prestação de serviço, ou... Ali ficou uma coisa, ficou evidente ali uma falha minha na programação, quando você informa a data, digamos, 1º de janeiro de 2020. Aí você registra, se você for colocar um segundo vínculo na mesma data... Não vai. Aí ele vai chamar o seu cadastro inicial. Aí é o seguinte, aquela data é só para você dizer para o meu programa, para mim, tá? A partir de quando você tem vínculo. Ou seja, se você colocar 1º de janeiro de 2020, se você colocar 1º de janeiro de 2021, 10 de abril de 2021, o que interessa para mim? Que quando eu for enviar a folha de junho, qual que é o vínculo que eu tenho ativo hoje? Aí ele olha para trás. Então, a gente não manda data de início de vínculo. Eu só vou falar qual é o vínculo ativo hoje. Então, você pode colocar qualquer data, desde que seja anterior a essa competência que a gente está mandando, entendeu? Aí não faz diferença. O que interessa é tão somente o CNPJ, a inscrição do vínculo que eu tenho, né? Que pode ser uma pessoa física também. E o valor, tá? Então, você pode colocar no dia 1, no dia 2, no dia 3, pode relacionar todos os vínculos. E aí, o que interessa é que nesse mês, ele vai olhar para trás, procurar para ver o que tem ativo para trás, e vai ver que ele está ativo. Só isso. Pega o CNPJ, pega o valor, e junta lá com o nosso S1200, que é a remuneração, e manda. E aí, claro que vai tomar as decisões, como o Elias comentou aí agora há pouco. Ele já fecha tudo lá bonitinho. Tá bem. Tá. Gleison Faria, tá aí? A pergunta dele, tá aí? Não, né? A pergunta de adiantamento é enviado dentro do S1200 da folha, só que período diferente. Ele só afirmou uma coisa. É o S1200, exatamente, é o S1200 que tem que enviar, porque é uma remuneração, né? É o que a gente vai ver aqui. Ele só afirmou. Tá certinho, o raciocínio dele é esse mesmo, é no S1200. Tá bom. Só que tem que ter uma diferenciação aí. Alguém mais quer fazer pergunta? O chat também não tem mais. Alguém mais? Alguém mais? Alguém mais? Então, até quinta-feira, se Deus quiser, né? Mas peraí, então já que ninguém tem, Cleida, e sobre aquela empresa minha lá? Foi pelo bonde. Da empreitada parcial lá das obras. Você está olhando? O Marco, inclusive, deixa eu só... Então é o seguinte, deixa eu só abrir um comentário aqui para a gente finalizar, tá? E não vai ter alguém mais, não. A última aqui é a Marta e tchau.
A questão é a seguinte. Tá brabo, hein? Não estou bravo, não. É só para a gente encerrar, ué. É o seguinte, a questão aí das obras, né, das empreitadas e tudo mais, eu estou gastando um tempo um pouquinho maior, que eu estou, além de você, com outras 3 pessoas, e não é que eu estou esse tempo todo em cima disso, não, até porque eu ainda não está dando para finalizar, não finalizei ainda. Mas o que eu havia até combinado com o Everaldo, aí é pensando em mim, porque realmente eu não consigo responder tudo, eu não sei de tudo, né? E aquilo que às vezes a gente sabe como funciona lá no E-Social, eu tenho que adequar aqui no nosso programa para dar certo lá, e vice-versa. E para mim, como desenvolvedor, quando surge um problema, ou quando tem um fato novo, às vezes o nosso tempo de resposta ele não é tão ágil. Eu posso até saber do problema, mas a solução você tem que olhar para o manual, e o E-Social ele é muito inteligente, né? Em que sentido? As informações, elas têm que, assim, não pode ter conflito, né? É o caso que a gente falou agora há pouco da parte patronal, é o que o Elias comentou aí agora, com relação aos múltiplos vínculos, né? Ou seja, o E-Social, ele é muito esperto, ele está conseguindo fechar, ele vai fechar todas as pontas. Para nós agora, ele é um juiz, eu vejo assim. Isso é muito bom para a gente, porque muitas vezes a gente argumenta alguma coisa com o usuário, e aí o usuário aí você que é o contador, o empregador pediu uma coisa, o empregado pede para que seja feita outra coisa, né? E muitas vezes você quer falar um não, ou eu quero falar um não diante de certas situações, e a gente não pode, né? Agora o E-Social, ou é conforme o E-Social aceita e quer, ou então não tem conversa. Então, porque na lei tal funciona assim. Aí eu não vou olhar para a lei, a gente tem que ver a funcionalidade do E-Social. Se tiver contra a lei, é o E-Social, mas aí não dá. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, assim, eu estou gastando um tempo maior com alguns usuários, aí eu vou pescando vocês aqui, tá? Você pode ter certeza que, às vezes, eu não falo com fulano, mas eu falo com Beltrano, para eu poder entrar no universo do problema e a gente tentar esclarecer, que é o caso desse primeiro tópico nosso aí com relação à parte da Previdência, né, a contribuição previdenciária patronal. Porque, como eu já havia falando, a gente só manda as remunerações. Quem decide o que calcula é o E-Social. Mas sempre ficou aquela dúvida, o programa está errado, o programa está errado. Então, ali, a gente conseguiu esclarecer, porque estava com o usuário que estava com esse problema e a gente conseguiu refazer todo o processo, tirou as rubricas, mandou de novo e a coisa ficou correta. Então, nesse contexto aí, pensando na parte também das obras, né, dos vínculos onde eles vão estar trabalhando, é o que eu estou vendo agora, assim, de uma maneira bem tranquila, bem calma, para quando eu apresentar a solução e também explicar isso aqui num passo a passo, a coisa ficar transparente para todos nós. E antes de eu fazer isso, eu quero passar pelo menos por 3 usuários, e um deles é com você pode ter certeza. Eu estou com a Mari também, lá do escritório do Urzeda, e fugiu o nome aqui de uma outra pessoa, que acho que está lá com o Danilo, esqueci o nome, não poderia ter esquecido. Então, são 3 que eu estou trabalhando para a gente poder chegar nisso aí, tá? Mas eu espero já para a semana que vem, ou no decorrer agora aí, a gente já soltar naquele passo a passo exatamente essa questão para facilitar para nós, tá, Marta? Tá bem. Aí, diante disso, já não dando espaço nem para o Everaldo, eu vou finalizar, então, a nossa reunião de hoje. Okay. Tá bom, Everaldo? Você está desligado, Everaldo. Dá a chance para o Zé Zué, que levantou a mão. Ou não vai dar. Zé Zué, fala. Gente, boa tarde, tudo bem? Kleber, dá uma olhadinha lá na questão dos RCI, dos ministros religiosos, que esse mês ele voltou a informar base de cálculo da Previdência Social, mesmo colocando lá no cheque que não é base. Ministro religioso? Sim, lá na Congrua, você lá tem no isso RCI, aí? quando ele não é base de cálculo para o INSS, você coloca lá não. O mês passado estava funcionando, esse mês ele voltou a informar assim. Está dando erro para muita gente. Mas... Não sei por quê. Peraí, deixa eu entender. Ele voltou a informar assim no nosso cálculo, dentro do programa, ou estão falando de E-Social? Ele voltou a informar assim na rubrica lá do E-Social. O RCI, eu coloco lá que não é base de cálculo. A hora que ele vai lá para o E-Social, ele está informando que é base de cálculo. Mês passado funcionava, esse mês deu esse probleminha. Tá bom. Não, eu vou te chamar para você me ajudar a elucidar o caso, então, tá bom? Tá bom. Valeu. Já que o chefe não quer
continuar, então vamos acabar, né? Vamos respeitar o direito do homem, né? Então, até quinta-feira, se Deus quiser. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado por todos aí.